professores e professoras do 7º ano. Aqui é a professora Joanete Xavier. Nós estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre a coleção Descomplica Saberes, essa maravilhosa coleção da editora Saviesa, a qual eu pertenço. Bora lá? Hoje nós vamos falar do volume 3, isso mesmo, capítulo 1 do volume 3. Eu vou apresentar para vocês as habilidades que sustentaram a elaboração desse volume e também vou falar dos descritores que estão alinhados a essas habilidades da BNCC e depois falaremos da prioridade para a BNCC. E, por fim, apresentar uma sugestão para potencializar essa prioridade. Bora lá? Então, as habilidades que foram utilizadas para compor a elaboração dos itens do capítulo 1 do volume 3 são elas: a LP37 é do 6º ano. Então, identificar em textos em versos aspectos rítmicos e sonoros, rimas, organização em estrofes, recursos expressivos semânticos, como as figuras de linguagem, e também nível gráfico, espacial, distribuição da mancha gráfica no papel. Essa é uma das habilidades. A próxima é do 5º ano, LP23, produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola ou problemas na comunidade, utilizando registro formal, estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto. Então, a outra habilidade também é do 5º ano, a LP25. Utilizar ao produzir textos, conhecimentos linguísticos e gramaticais, regras sintáticas, de concordância nominal e verbal, convenções da escrita, do diálogo, discurso direto, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, vírgulas em enumerações, regras ortográficas. Bom, agora a próxima é do 5º ano, LP17. A LP17 diz o seguinte: identificar em texto o efeito de sentido produzido pelo uso da pontuação expressiva. E, por fim, do 4º ano, a LP36, identificar efeitos de sentido decorrente do uso de recursos rítmicos, melódicos, aliteração, eco, rimas, de expressões metafóricas e de recursos gráficos visuais em textos versificados. Do 4º ano, a LP32. Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre o sujeito, substantivo ou pronome pessoal e verbo, concordância verbal. E, por fim, do 3º ano, LP35, identificar em textos versificados efeitos de sentido decorrente do uso de recursos rítmicos e sonoros e também de metáforas. Bem, agora nós apresentamos as habilidades. Então agora nós vamos verificar o seguinte: essas habilidades elas estão associadas
a quais descritores? Os descritores que aparecem lá na sua coleção, no volume 3, capítulo 1. Vamos lá. Do sexto ano, a LP 37, ela está alinhada a interpretar em poemas efeito produzido pelo uso de recursos expressivos, sonoros, estrofação, rimas, aliterações e recursos semânticos, como figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, imagem e sua relação com o texto verbal. Esse é o descritor, que alinha-se à habilidade do sexto ano LP 37. Agora, para alinhar com a habilidade do quinto ano LP 23, o descritor é estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Já a do quinto ano LP 25 e a do quinto ano LP 17, elas estão alinhadas ao descritor reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Agora, a LP do quarto ano, LP 36, e do terceiro ano, LP 35, as duas estão alinhadas com o seguinte descritor: analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, entre outras. E por fim, aqui a LP do quarto ano 32, ela está alinhada ao descritor que aparece aí na sua coleção, que é identificar em textos lidos ou de produção própria a estrutura básica da oração: sujeito, predicado, complementos, no caso objetos diretos e objetos indiretos. Agora que nós já apresentamos todas as habilidades que fizeram parte da elaboração do volume 3, capítulo 1 e os descritores associados, agora nós vamos falar sobre a prioridade, aquilo que é prioridade para a BNCC. Sabemos que o letramento é um compromisso, é uma prioridade da BNCC. E agora eu apresento a vocês uma sugestão para potencializar o letramento. Lembrando o seguinte: quando eu falo em potencializar, é que eu vou apresentar uma sugestão com etapas propostas para o desenvolvimento da proficiência leitora. Então, aqui, primeiro, eu já dou o quê? Eu coloco nessa tela sempre uma imagem que conduz você a deduzir qual foi o texto que eu escolhi do volume 3 do capítulo 1. Qual foi o texto? Eu já coloco aqui para você imaginando. Pois é, o texto que eu escolhi foi esse aqui, olha. O texto que serviu como suporte para a elaboração das atividades 12 e 13. Exagerado, esse é o texto, a letra, o gênero é letra de uma canção de Cazuza. Ele diz: eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. É lógico que isso aqui é só um trecho da letra da música de Cazuza, exagerado. Então, essa letra, ela serviu como suporte para a elaboração dos itens 12 e 13 do volume 3, capítulo 1, e nesses dois itens explorou-se os seguintes descritores. No 12, o descritor que foi usado é analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, entre outras. E na
na atividade 13, no item 13, identificar em textos lidos ou de produção própria a estrutura básica da oração: sujeito, predicado, objetos direto e indireto. Então, olha só, esse texto de Cazuza, esse gênero letra de música, ele ficou ali na sua coleção como explorado apenas para esses dois escritores. E o que eu fiz? Eu me apropriei desse texto de Cazuza para apresentar a vocês uma sugestão que pode potencializar a proficiência leitora. Então, vamos à sugestão. Olha só, primeiro, leitura e interpretação da letra da música. Aqui é o momento que você pode apresentar a composição inteira, pedir aos estudantes para ouvir, ou mesmo você promove esse momento em que ele vai ouvir essa canção. Bom, distribuir a letra da música exagerada, ou então você pode indicar a página com o trecho. Agora, o ideal é que você apresente a música, a letra da música inteira. Em duplas, eles devem ler a letra e sublinhar palavras ou expressões que eles considerem exageradas. Como o próprio nome, o título da música diz, né? Exageradas. Cada dupla discute e anota o porquê dessas escolhas, relacionando com as expressões e emoções que estão expressas na música. Análise dos recursos expressivos. Olha que momento importante esse aqui. Próximo passo é explicar o conceito de hipérbole e metáfora. Cada dupla identifica e anota exemplos de hipérbole e também de metáfora na letra da música. Criar um mural colaborativo na sala de aula com as expressões identificadas, explicando o sentido literal e também o sentido figurado de cada uma dessas expressões que foram destacadas. Reflexão sobre os sentimentos e emoção, esse é o terceiro passo. Em roda de conversa, discutir como a música e suas expressões exageradas podem refletir sentimentos intensos. Pedir aos estudantes que escrevam um pequeno parágrafo sobre uma situação em que se sentiam exagerados em suas emoções. Compartilhar esses parágrafos, e pode ser anonimamente, não precisa se identificar caso não queiram. E discutir em grupo como as emoções intensas podem influenciar nossas ações e também nossas percepções. Continuando com a sugestão, o próximo passo é a produção textual, reescrevendo a música. Dividir a turma em grupos de 4 ou 5 estudantes. Cada grupo deve escolher uma estrofe da música para reescrevê-la, mantendo a ideia central, mas usando outras metáforas, outras hipérboles. Apresentar as novas estrofes para a turma e discutir as diferentes formas de expressar sentimentos exagerados. Essa atividade não só promove uma análise e interpretação textual e as etapas da proficiência leitora, conforme as diretrizes da BNCC, mas também utiliza metodologias ativas para envolver os estudantes de forma prática e reflexiva, desenvolvendo suas habilidades de forma integrada e colaborativa. O que vocês acharam dessa sugestão? É claro que essa sugestão, ela às vezes não pode ser desenvolvida numa única aula. Eu preciso de iniciar uma etapa nessa aula e fazer a sequência. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!